Boa tarde, quer dizer, boa noite, meus queridos alunos. Eu sou Miguel Pedro e, bom, dessa vez, dando continuação, agora finalmente vamos para a tela de que realmente adiciona um card na tela Home. Então, só vou mostrar um teste aqui de onde a gente parou no último vídeo. Quando eu adiciono criar um card, ele já aparece aqui, todos os seus valores e com a imagem base 64. E também quando eu crio com a imagem padrão, já aparece ela daqui, certo? E, bom, agora que a gente tem essa estrutura, a gente precisa, primeiro, ver como que a gente quer que essa estrutura vai ficar na nossa tela home, ok? Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai criar meio que um modelo de como a gente quer que esse card fique, certo? Uma pequena alteração que eu fiz aqui, que eu não mostrei, eu adicionei um A aqui, ó, só para eu ir para home, porque esse meu botão ele vai ter uma outra funcionalidade nesse vídeo só, tá bom? Mas vocês provavelmente já tem algum outro botão por aqui que vai para home, tá? Esse meu botão, ele... Ah, não, ele tá funcionando. Tá, ok. Mas, enfim, já já vocês vão entender. A gente vai mudar um pouco esse botão, mas vocês não precisam, tá? Eu vou utilizar isso daqui por enquanto. Ok, essa aqui é a minha tela home e a gente vai mexer nela hoje, certo? Então, para começar, vamos entender aqui como que está a nossa home. Ela por enquanto só fala que estou na home e tem uma coisinha para voltar para criar carro. É isso que tem na minha home por enquanto. Beleza. Então, para começar, eu vou criar então uma main. Vou deixar esses negócios tudo embaixo aí mesmo. Vai ficar embaixo da main, não tem problema. E a minha main vai ser os cards, certo? Então, esses meus cards vão ficar dentro de uma section. E cada card vai ser uma div, ok? Então, seguindo essa lógica que eu falei aqui agora, eu vou colocar então a classe, vou chamar de main mesmo, por enquanto, né? A section que vai conter todos os cards vai se chamar class cards container e cada card vai ter o nome de card, ok? Por enquanto só isso. E outra coisa que a gente precisa fazer é adicionar um CSS específico para home. Então eu vou criar aqui new file home.css. Agora eu tenho que fazer a importação desse CSS para cá. Eu vou copiar isso aqui, ó, da outra tela. Colo aqui, mudo esse final, barra CSS, barra home, ok? Outra coisa que eu vou fazer já também, para importar tudo, eu já vou criar o JavaScript da home, home.js. E aí agora é só a gente copiar isso daqui de baixo da outra tela e coloca aqui no final do body. E lógico, tem que mudar esse nome, barra home.js. Beleza, já fizemos todas as importações que a gente vai precisar. O meu home CSS não tem nada e o JS também, né? Acabei de criar. Tá, vamos então colocar alguns valores para a gente observar melhor como que a gente quer que fique esses cards, certo? Então, primeiro, dentro de um card, no meu caso, eu só tenho uma marca, tá? Aí, quando eu criar o card, não é para aparecer marca, né? Vai aparecer, sei lá, o nome da marca. Mas eu vou deixar assim por enquanto. É só um modelinho de como eu quero que fique. E o meu outro valor é só uma imagem. Então, esse meu card vai ter dois valores. Eu já vou colocar também uma classe para o carro, para ele não dar nenhum problema com o tamanho dele. Essa imagem, por enquanto, também vai ser a minha imagem padrão, que é a que eu tenho aqui já. Carro PNG. E faltou fechar aqui. Eita, aí eu apaguei as aspas. Beleza, salvou. Isso aqui deve estar bem torto ainda, porque eu ainda não criei a classe card, ainda não criei a classe cards container e também nem a classe main. Então, nenhum desses, e esse aqui também, nenhum desses aqui vai estar bonito. Vamos dar uma olhada. Tá aí. Tá, não tem CSS, como vocês podem ver, ainda não tem nada, só criou as coisas do HTML e o CSS ainda é inexistente. Então, vamos mudar isso. Então, eu vou criar aqui a minha main. Minha main vai ter uma cor de fundo aleatória.
Vai ser essa daqui. Vai ter um tamanho de 100% e uma altura. Essa altura aqui vai ser automática, ok? Para ela ir se organizando. Display flex, flex direction. Na real, nem precisa disso aqui, por enquanto. Beleza, próxima classe, cards container. Vamos criar ela, cards container. Esses nossos cards, a gente quer que ele fique organizado da seguinte forma. Aqui, ó, como vocês podem ver, o nosso cards container, que é onde vai estar todos os nossos cards, eles estão organizados em linha, certo? Então, eu vou ter que colocar isso aqui no nosso cards container, obviamente. Mas primeiro eu vou colocar um fundo qualquer um tamanho de, sei lá, 1400 pixels e altura automática. Agora vem para a parte do display. Display flex, flex direction row, eles estão em linha. Justify content, vou colocar flex start e align items center. Ok, vamos dar uma olhada como que só isso aqui já está ficando, só para a gente ter uma noção. Tá aí. Deixa eu colocar um do lado do outro para vocês entenderem melhor. Aqui, ó, a nossa main. A nossa main é daquela cor esquisita que tá aqui. Eita, não vai aparecer. Tá aqui, ó. Essa é a nossa main. Ela tá sobrando um pouquinho, né? Porque o cards container não cobriu tudo. Essa outra cor é o nosso cards container que tá com aquele nosso futuro card aqui. Que ainda não é um card. A gente tem que criar ele. Então, eu vou colocar aqui, ó. Cards, né? Foi o nome que eu dei. Cadê? É card, na verdade. Card. Esse card, ele vai ter um fundo, que eu vou colocar um fundo diferente aqui. Vai ser marrom, vai ficar bem feio. E agora o tamanho que eu quero que esse card fique. E aí é bom vocês darem uma olhada no projeto no Figma, para vocês terem uma noção do tamanho. Ó, pode ver aqui, ó. É mais ou menos esse tamanho aqui, tá? Eu vou colocar aqui no meu 200 pixels e de altura 300. Para não ficar um quadradão, né? Ficar um retângulo. Por enquanto só isso. Vou salvar. Tá aí. Tá ficando assim. Pode ver que a nossa imagem tá dando um problema aqui, né? Por isso que eu tinha criado. Já adiantei essa classe daqui, mas ainda não criei ela. Deixa eu criar. IMG carro, né? IMG carro. Isso, IMG carro. Ele vai ter um tamanho de 150 pixels e uma altura automática. Salvei. Aí, pronto. Agora ele não vai passar das bordas, né? Certo, mas esse nosso card ainda está meio torto, né? Ele está tudo no começo. E aqui, como vocês podem ver, o card está bonitinho, que é a ideia, né? Então, para arrumar isso, como vocês podem ver, eles estão organizados em coluna. Então, é só a gente ir na nossa classe, na nossa classe cards e dizer que eles vão estar organizados na coluna e no centro. Só isso. Então, vou fazer isso. Display flex, flex direction column, justify content center e align item center. Salvei. Aí, beleza, já deu uma melhorada. Já deu uma melhorada. Agora, dependendo do seu card, talvez vai ficar tudo um pouco esmagado um em cima do outro. E aí, você pode fazer algumas coisas para evitar isso. Primeiro, você pode mudar alguns valores aqui no próprio card, ou você vem, por exemplo, diretamente aqui no H1, coloca uma classe para esse cara aqui e diz que ele vai ter uma margem no top. Ou, quer ver, no meu caso aqui, eu tenho a imagem do carro. Se eu colocar uma margem nele, margem top, eu vou empurrar um pouco o marca. Né? Colocar aqui 20 pixels. Aí, viu que ele deu uma subidinha. Vou colocar mais para ficar mais visível. Aí, tá vendo? É assim que você pode ir organizando um pouco melhor seu card.
E também eu acho que fica legalzinho se você colocar a data no cantinho e não centralizado. Eu acho que fica mais bonitinho. Mas enfim, não vou fazer isso nesse vídeo, tá? Vai tomar muito tempo. Ok, já temos então o modelo de como eu quero que um card futuramente fique. Ele vai ficar desse jeito. Ele tá um pouco feio, beleza? Mas esse é meu card. Ele precisa de tudo isso, certo? Agora a gente tem um problema. Por quê? Vamos lá. A maneira que eu estou criando um carro aqui na home, perdão, aqui no criar carro, eu não consigo enviar essa informação do carro que eu criei. Aqui, ó, quer ver? Essa informação daqui, ó, criar card, eu não consigo enviar essa informação lá para aquele card, para outra tela, que no caso é a home. Não consigo enviar aqui e falar, ó, vai, faz sua mágica. Não, não é assim. A gente tem vários passos para chegar nisso. Então, o que eu vou fazer agora é, eu vou colocar essas informações do card que eu criei no que a gente chama de local storage. Esse local storage ele vai funcionar como se fosse entre aspas, um banco de dados, tá? E aí o que vai rolar? Eu vou colocar isso aqui no nosso banco de dados e lá na outra tela, Home, eu vou acessar esse banco de dados e vou colocar o card lá, tá? Só que vai ser um pouco mais simples do que usar um banco de dados real. A gente vai usar só o local storage, é um pouco mais simples, tá? Dito isso, vamos lá entender o que a gente vai fazer aqui. Primeiro, esse console log, ele está mostrando o nosso carro aqui pra gente, né? A gente não precisa mais dele, a gente já sabe que isso aqui está funcionando, certo? E aqui eu vou chamar uma função que se chama adicionar carro local storage. E aqui, essa função, que eu ainda não criei, eu vou enviar esse carro. Tá? E agora vamos criar essa função. Function adicionar carro local storage. Ela espera receber um carro. E agora aqui talvez fique um pouco confuso, porque aqui eu vou ter que usar alguns comandos JSON, que é a maneira que a gente vai colocar esses valores no local storage. E talvez isso vocês nunca viram ou não se lembram, tá? E aqui pode ficar um pouco confuso. Então eu vou fazer aqui e depois eu vou ilustrar melhor com um desenho. Essa é a nossa função de adicionar um carro ao local storage. E agora vamos entender o que está funcionando, o que está rolando aqui. Então, primeiro, essa nossa função, ela espera receber um carro ou uma estrutura, no seu caso, né? No meu caso é um carro. E aí, eu crio uma variável que se chama cars. Eu coloquei no plural, porque isso aqui vai ser uma lista de carros, tá? Esse cars é uma lista, ou melhor, um vetor de carros, tá? Aqui no JavaScript, vocês vão ouvir mais lista do que vetores, mas funciona de uma forma igual, tá? Eu vou falar igual por enquanto. E agora, aqui é a parte principal dessa nossa função. O que rola? Primeiro, você tem que saber o que o getItem faz. O getItem e o setItem. Basicamente, o get, você está pegando um valor, tá? Então, qual é a ideia aqui? GetItem cars. Eu quero pegar esse valor, ok? E quando a gente quer devolver esse valor, ou atualizar ele, a gente coloca setItem, tá? Esse é o funcionamento básico e inclusive vocês veem bastante isso com Java, get, set, enfim. Agora, vamos entender o que está rolando. Basicamente, eu acesso o meu local storage e procuro o item cars, que é a nossa lista de carros. Então, eu faço uma verificação. Se a nossa lista de carros no local storage estiver nula, quer dizer que eu não tenho nenhum carro, certo? Então, quando ela estiver nula, crie uma lista vazia, porque assim eu vou
colocar o primeiro item, ok? Esse if aqui, ele só funciona para o primeiro item, porque se a nossa lista de carros tiver um item, ou seja, ela não é nula, então eu venho para o senão, ok? E o que rola? Eu faço a mesma coisa, local storage.getItemCars. O que isso quer dizer? Nessa linha daqui, o nosso local storage ele não está vazio. Nesta linha de cima, ele está vazio. Nessa daqui, não. E quando ele não está vazio, eu quero receber o que quer que tenha lá dentro, sei lá quantos carros vai ter aqui dentro, e vou colocar para dentro da variável cars. Só que aí tem um detalhezinho que é esse json.parse. Já que eu chego lá. Enfim, resumindo, a nossa lista de carros agora está na variável cars. Então, se eu tiver 4 carros, a gente vai vir para esse else. E essa lista com 4 carros agora se chama cars, ok? E com esse cars, eu dou um ponto push. Esse ponto push, ele basicamente adiciona um valor a mais ao nosso vetor. Então, vamos dizer que o nosso vetor tinha 4 posições. Quando eu faço um cars.push, agora ele tem 4. Cars.push mais 1, 5. E assim ele vai aumentando o tamanho da lista. E essa é uma das principais diferenças entre vetor e lista. Tá? Deixa eu usar essa ferramenta atualizadíssima. Com o vetor, vocês ainda... Quer dizer, vocês já perceberam que quando eu tenho um vetor com 3 posições, é isso, ela tem essas 3 posições. Mas com a lista, não. Com a lista, eu posso dar um ponto push e aumentar o tamanho dela. Essa é a vantagem, ok? E eu vou aumentando até, sei lá, até quando der, até quando eu precisar, ok? Essa é a principal diferença, certo? Agora que a gente sabe que esse cars.push, independentemente do tamanho do nosso vetor de carros, ele vai adicionar um carro. Eita. E agora que eu adicionei um novo carro a esta lista, eu tenho que devolver essa lista nova, com um carro a mais, pro local storage que está desatualizado. E é isso que a gente faz agora com o setItem. Então eu pego de novo o local storage setItem, devolvo a lista que agora está atualizada. E aí a gente tem que fazer esse negocinho daqui, tá? Que agora eu vou explicar para vocês o que é o JSON Stringify e o que é o JSON Parse. E para isso, obviamente, eu vou precisar dessa ferramenta poderosíssima. Vamos lá, vamos entender então esse local storage. Então, imaginem que esse quadrado é o nosso local storage, ou o nosso banco de dados, que no momento está vazio, mas ele existe. Ele tem... é um lugar para salvar coisas, mas não tem nada. Quando essa linha é executada, eu estou basicamente criando uma lista de carros fora do local storage, tá? Fora do local storage. Aqui eu vou colocar o nome JS, que é o nosso JavaScript, e aqui local storage, só vou colocar local S. E é muito importante você entender essa diferença de JavaScript, coisas sendo alteradas no JavaScript e devolvendo as coisas para o local storage. Então, quando esta linha aqui é executada, o que rolou? Basicamente, eu acessei meu local storage aqui e fiz o getItemCars. Só que não tem nenhum carro aqui, não tem nenhuma lista de carros, percebe? Ou seja, é nulo. Quando aqui não tiver nada, não tiver nenhum carro, for nulo, a gente aqui no JavaScript está criando uma lista de carros vazia. Cars recebe uma lista que não tem nada. Ok? E bom, se esse if aqui for verdadeiro, a gente não vai vir para o else e a gente vai executar essa linha. Cars.push carro. Quem é esse carro? O carro é aquele que eu enviei por parâmetro para a função. Esse carro veio daqui de cima, ó. Esse carro daqui era aquele console.log que eu estava mostrando antes, que eu apaguei. De forma resumida, esse carro é isso aqui. É essa estrutura. Então eu estou enviando essa estrutura por esse parâmetro para essa função. E agora, esse carro, eu estou fazendo um cars.push. E o cars
é o nome da nossa lista, cars. Esse cars.push adiciona aqui um valor para a nossa lista. Pronto, agora a nossa lista tem tamanho 1. E funciona da mesma forma, tá? A posição 0, depois a posição 1, começa no 0, tá? Beleza, agora eu tenho uma lista com um carro, fiz o cars.push, só que no meu JavaScript. E, e agora vem o passo de eu enviar essa lista pro local storage. Só que aqui ocorre um problema. Por quê? A maneira que o local storage ele lê os dados, o jeito que ele lê esse car.push ou essa lista, ele não aceita. É como se eles não falassem a mesma língua. Imagina que eu estou falando português aqui, mas aqui fala mandarim. E o que rola? Para eu enviar essa lista em inglês, eu tenho que traduzir ela para mandarim. Não sei porque que eu peguei esse exemplo. E quem que está fazendo isso? É o nosso JSON Stringify. Ele devolve no formato que o local storage aceita. Tá? Então, na hora de ir, é o string. Nossa, isso aqui vai ser sofrido. Stringify. Escrevi certo isso? Acho que sim. Então, na hora de devolver valores para local storage, tem que ser o JSON.stringify. Ok? Isso aqui foi a execução do primeiro carro, quando a gente está com a lista vazia. E agora, a nossa lista aqui no local storage consegue salvar. Nós temos um carrinho ali. Cars, a lista se chama Cars e tem esse carro aqui. Ok? Beleza, essa é a primeira execução. E as próximas? Bom, vamos voltar aqui para o JavaScript. Então, o nosso local storage agora tem um carro. Quando eu faço essa verificação, localstorage.getItem cars é igual a nulo, dessa vez não. Dessa vez a gente tem uma lista que se chama cars e ela não é nula. Ok? Ou seja, o que isso significa? Eu não vou fazer isso aqui. Eu vou cair para o senão. E o que esse senão está fazendo? Ele pega a lista com o get e manda para a nossa variável cars. Só que aí ocorre o mesmo problema. Agora eu estou tentando falar mandarim para japonês. Entende? E para fazer essa conversão para cá, para o JavaScript, eu tenho que colocar um JSON.parse. Então, na hora de pegar os itens, é parse. E na hora de devolver, é stringify. Ok, então agora a gente tem duas listas iguais dos dois lados. Sim, só que depois que a gente sai desse else, a gente tem um outro carro para dar push e a gente coloca cars.push aqui. Agora, no JavaScript, a gente tem dois carros e a próxima linha devolve essa lista com dois carros, JSON stringify, devolve e agora aqui está atualizado. Ok? É muito importante que vocês entendam o que está rolando aqui. Tá? Basicamente, o local storage ele não consegue se comunicar muito bem com o JavaScript e nem vice-versa. E para essa comunicação acontecer, a gente tem que traduzir, entre aspas, esses valores. Então, quando eu estou pegando um valor do local storage, a gente tem que dar um JSON.parse. Agora eu faço alterações nele aqui no JavaScript e tal, não sei o que, fiz um monte de coisa com esse valor. Para devolver isso para o local storage, stringify, JSON.stringify. Pronto, agora está visível no local storage. E por que é tão importante fazer essa conversão? Porque agora, com tudo isso rolando, eu consigo em uma outra tela acessar o local storage. Nessa outra tela daqui, eu não consigo acessar esses valores. Na tela home, eu consigo acessar os valores do local storage, que eles são visíveis. Entendeu? Então, sempre que a gente está pegando valores ou devolvendo, a gente está mexendo com o local storage. Ok? Certo. Mas antes da gente chegar
nesse passo de pegar os valores em outra tela, vamos só testar se isso aqui está funcionando, porque eu falei um monte e nem testei, né? Nem testei. Para testar isso, eu só vou colocar um console.log, que funciona como um escreva, né? E aqui eu vou printar a nossa lista cars. E vamos ver o que tem dentro dela. Ou deixa eu deixar aberto isso aqui, né? Então eu vou criar um carro 1, 2, 3 com a imagem padrão, criar card, adicionou. Ó, aqui ó. A posição 0 da nossa lista é um carro com o nome, com a marca 1, 2, 3 e a imagem... Eita, deixa eu puxar um pouco aqui. E a imagem padrão, que é o meu imagens.carro. Então vamos alterar essa imagem. 3, 2, 1. Vamos pegar a imagem aleatória. Essa daqui. Salvou. Agora a nossa lista tem a posição 0 e a posição 1. Repare que a nossa posição 0 é exatamente igual à de cima. Isso aqui não foi alterado. Mas a gente adicionou um valor a mais para a nossa lista. É isso que a gente acabou de fazer. Ok? Beleza, então tá tudo funcionando do jeito que tinha que estar funcionando. E agora vamos pegar esses valores no nosso... Eita, aqui. Na nossa tela Home. Isso tudo, obviamente, vai acontecer pelo JavaScript. Então, deixa eu deixar assim. Ok. Então, para começar, eu vou criar uma variável que vai receber aquela lista do local storage. E lembrando, receber é um JSON. JSON.parse. E aqui eu coloco local storage.getItem e o nome da lista que está lá no local storage, que se chama cars. Agora, está tudo aqui dentro. E aí a gente consegue fazer o que a gente quiser, ok? Certo. Depois que eu tenho essa lista que estava no local storage no meu JavaScript, que é esse cars, eu vou chamar uma função que vai se chamar renderizar carros, carros na home. Um nome bem esquisito. E aqui eu envio a nossa lista inteira, que eu quero renderizar todos os carros. Ok, vamos criar essa função. Renderizar carros na home. Essa função, obviamente, precisa da nossa lista, então eu coloco ela aqui como parâmetro. E agora, qual é a ideia dessa função? Ela tem que pegar cada um dos carros que está dentro da lista e criar os cards. Então, eu vou separar em duas partes. Primeiro, eu vou fazer essa função daqui, que vai pegar cada posição da nossa lista. E toda vez que eu pego uma posição nova, eu vou chamar uma função que cria o card. Ok? É isso que essa variável aqui vai fazer. Então, de forma resumida, eu vou fazer um laço de repetição. Eu crio aqui a nossa variável i, que vai começar com 0. Ela vai parar quando o i for do mesmo tamanho que a nossa lista, ponto length, tá? Porque a gente não sabe o tamanho, não sei se é 10, não tem como eu colocar um valor fixo aqui. Então, para evitar esse problema, eu pego o tamanho da lista, tá? Esse tamanho aqui, uma hora vai ser 3, uma hora vai ser 4, enfim, vai ser vários valores. E aqui, e mais. Beleza. E para cada repetição desse laço, eu vou chamar a função criar card, que ainda não existe. E essa função de criar card vai enviar o cars da posição específica. Então, vamos lá. A primeira repetição, o i vale 0. E quando o i vale 0, eu vou chamar essa função e vou enviar o carro 0. Depois da segunda repetição, eu vou enviar o carro na posição 1. Ok? Esses carros, é isso aqui que eu falei, ó. A posição, aqui ó, agora tem 3. É a posição 0, eu vou chamar a função para renderizar esse. Depois, eu vou chamar a função para renderizar esse outro. E assim por diante. Até o tamanho da minha lista, que no caso agora é 2. Tá? Ok, já entendemos então que esse laço ele vai repetir
e chamar essa função para cada posição da nossa lista. Faltou criar a outra função, function criar card. Essa função espera receber um único carro. E agora aqui vai ficar um pouco interessante, porque esse nosso criar card, a gente vai ter que colocar os valores do nosso carro lá no HTML, aqui, que no caso vai ser bem aqui. A gente vai ter que dar um jeito no JavaScript de fazer isso. Só que no JavaScript, não no HTML. No HTML eu tenho valores fixos. E para fazer isso, a gente precisa utilizar o inner HTML, tá? Mas antes de chegar lá, eu vou fazer o seguinte. Eu crio uma variável que vai se chamar card. Essa variável vai receber um create element. E agora aqui, o que ele vai criar? A gente basicamente está fazendo isso. Ó. Então a gente tem que ir passo a passo. Primeiro, eu tenho que criar uma div. Então esse card, eu estou falando o seguinte. Esse card, ele é uma div. E agora, nessa outra linha, eu estou falando que class.list.add, eu estou falando que ela vai ter a classe cards, que é exatamente o que a gente fez aqui. Ó. Então, eu criei uma div e a classe dela é card. Opa, coloquei cards aqui. Tá? Isso pode ser um pouco confuso. E agora que a gente já tem uma div com a classe card, falta então os outros valores, que é o h1 e a imagem no meu caso. E para fazer isso, deixa eu pular essa linha aqui, é com card.inner HTML. E agora aqui muita atenção, cuidado para não confundir isso aqui com aspas, tá? Isso aqui, se eu não me engano, chama apóstrofo, não sei o nome, tá? Posso estar errando. Mas você tem que usar isso aqui, tá bom? Para abrir e para fechar, tá? Toma cuidado, eu vou até deixar em linhas separadas aqui. E aqui dentro desse card inner, ele consegue colocar um H1 aqui dentro. Então a gente está basicamente agora fazendo HTML, só que no JavaScript. Mas por que a gente está fazendo isso? Porque é no JavaScript que a gente tem os valores da nossa lista. E aí agora, em vez de eu colocar um H1 escrito marca, eu vou colocar um H1 escrito, seja lá o que eu escrevi aqui, 1, 2, 3. Entendeu? Porque esse valor está na lista. É isso que está rolando aqui agora. Então, deixa eu só ver o modelinho aqui que eu fiz. É um H1 e esse image aqui. Eu vou copiar os dois, na verdade. Copio isso aqui. Cola. Porque esse é o jeito que eu quero que fique meu card com essas classes, tá? Aqui no inner você já coloca a classe direto. Então, se você tiver classe aqui, coloque. Só que, agora a gente não vai usar aquela imagem por padrão. A gente tem que usar os valores da nossa lista, deste carro específico, ok? E para fazer isso, vocês vão ter que utilizar esse negócio esquisito aqui, tá? Que é o símbolo ali do... É cifrão? Pô, eu esqueci o nome desse símbolo. E aqui, qual vai ser o source dessa imagem? Qual vai ser a URL dessa imagem? Vai ser o nosso carro, ponto, imagem. É imagem ou é img? Deixa eu ver, quando eu criei, qual variável eu coloquei? Imagem, ok. Carro.imagem, ok. E agora na marca, não vai ser esse texto marca, obviamente. Vai ser um cifrão aqui. Vai ser o nosso carro ponto marca. Certo. Ainda está faltando algumas coisas para isso tudo funcionar. Se eu der play nisso aqui, ainda vai dar erro, tá? Eu chamei a nossa função renderizar carros e enviei a nossa lista. Essa nossa lista vai ficar rodando até o tamanho dela acabar. E toda vez que eu rodo esse laço, eu estou chamando a nossa lista. Quer dizer, eu estou chamando
a nossa função de criar um card e estou enviando um único carro para esse criar card. E finalmente, no criar card, a gente está criando um card, ok? Só que faltou uma pequena coisa. Eu tenho que dizer aonde que essa nossa div vai estar. Então vamos ver como que eu criei aquele modelo na home. Basicamente, essa nossa div ela está dentro do cards container. E é isso que faltou aqui no nosso código. Então, antes de eu criar tudo isso daqui, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável que vai ter o mesmo nome, cards container. Ele vai receber document.get element by id cards container. E eu digo que esse cards container vai ser meio que resetado. Inner HTML e coloco essas aspas aqui. O que isso tudo faz? Eu estou pegando esse nosso cards container, que é este cara daqui. Eita, eu não criei o ID. É o mesmo nome. Eu estou pegando este cara daqui, ó, que é onde a nossa div está, e vou falar que, em vez dela mostrar esses valores aqui, ela não vai mostrar nada. Ela vai ser resetada. Quer ver? Está mostrando esses valores que eu coloquei, marca e uma foto padrão, que são estes daqui. Nosso cards container, no momento, é isso. Quando eu digo que o nosso ID cards container vai receber nada, isso aqui não é nada. Então é a mesma coisa fazer isso. Apaguei. É isso que essa função está fazendo. Tá? Ah, mas pô, para que serve isso? Não é só apagar isso aqui? Sim. Só que isso aqui evita alguns erros. Vai que você coloca alguma coisa errada aqui no seu cards container. Isso aqui vai evitar de acontecer. Tá? Então pronto, agora nosso cards container foi resetado e toda vez que eu rodo a nossa lista, o tamanho da nossa lista, eu estou enviando um carro diferente por parâmetro, certo? E todos esses carros vai ficar dentro do cards container, um ao lado do outro. Esse comando aqui, eu estou dizendo que esses cards que eu estou criando aqui, eles vão ser irmãos, ou seja, eu vou criar uma div e vou colocar essa div dentro do container. Como que eu faço isso? Utilizando o append child. Então eu estou falando, ó, no cards container, você vai criar uma div, que é isso daqui. Depois, a próxima div vai ser irmão dessa. Se a gente não coloca essa linha, a gente ia criar uma div dentro da outra div, dentro da outra e assim por diante. Não é essa a ideia. Os cards são irmãos um dos outros, tá? Eles vão ficar um ao lado do outro, tá bom? E agora, creio que com esse código todo, que eu não fui testando durante o caminho, já deve estar funcionando. Vamos testar? Eita, já escrevi coisa errada aqui. Vamos ver? Ah, tá. Aqui. Eu esqueci de colocar aqui, gente, return card. Agora sim a gente está fazendo o seguinte. Quando eu adiciono um carro, eu crio o card e retorno ele, tá? Isso faz com que esse card venha parar aqui e coloque um ao lado do outro. Só que esse card ele foi alterado das maneiras que eu quis alterar ele aqui, tá? Faltou só esse return. Acho que é isso, vamos ver. Eita, eita, cadê minha imagem? Faltou fechar essas aspas. Aê, beleza, beleza. Ok, agora os cards estão sendo renderizados, finalmente. Deixa só eu tirar esse azul esquisito do nosso main, se eu não me engano. Isso é a nossa main. Deixa eu tirar esse azul. Salva.
Tá aí, agora estamos conseguindo renderizar os cards. Só vou adicionar mais uma coisinha para a gente testar melhor isso. Eu vou colocar um comando nesse botão só para teste, tá? Esse botão aqui, ele vai resetar o nosso local storage. Porque percebam o seguinte, quando eu crio um card, eu não estou criando do zero. Mesmo se eu fechar isso aqui, ó, fechei, vou abrir lá de novo. O nosso local storage, ele continua salvo. E ó, ele criou a partir do 9. E todos aqueles outros que eu criei antes, tá aqui. Isso é um problema quando a gente quer testar alguma coisa, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no nosso criar carro JS e vou criar a função que limpa o local storage. Function limpar local storage. É só fazer um local storage ponto clear. Pronto, assim a gente exclui todos os carros do nosso local storage e a gente consegue testar um pouco melhor. E quando limpa, eu vou colocar uma mensagenzinha para falar, ó, limpou, só para ver se está funcionando. Essa função, ela ainda não está sendo executada porque eu não linkei ela com aquele botão, tá? Então, é só eu fazer isso daqui. Vou lá naquele botão Home, ou melhor, botão Header, né? Deixa eu ver qual que é o nome dele. Na Header, a gente tem o btn Header, certo? Esse btn Header, em vez dele me redirecionar, ele vai limpar o local storage para mim. Salvei. Agora vamos ver. Criei um card, tá aí, temos 10 posições. Quando eu clico no Home, o que rolou agora? Console is not function. Ah, escrevi errado, é console.log. Console.log. Vamos ver. Criei um card na posição 11, limpei, aí limpou. Agora, quando eu crio um card, eu quero começar da posição 0. 0, 1, 2, isso mesmo. 0, 2, 3, é isso mesmo. Aí, agora sim, a gente consegue testar um pouco melhor. Vou limpar de novo. E agora, vamos pro teste oficial. Vou criar um carro da marca 1, 2, 3. Não tenho criatividade. E a foto padrão. Beleza? Criei um. Acompanha aqui, ó. Esse aqui que está sendo atualizado, e não esses de cima. Esse aqui. Agora eu vou criar o carro 987 com uma imagem. Criei 987 com uma imagem ali e vou criar mais um. Uns números aí muito louco. Criei o card. Beleza. Foi. Agora, se tudo estiver funcionando, quando eu for para minha tela home, esses 3 cards que eu criei é para aparecer lá. Estão aqui. Estão aqui. Então, agora é só questão de arrumar o CSS, né? Primeira coisa que dava para fazer é vir aqui no nosso card e falar, ó, coloca margem à sua direita, para ele não ficar um encostado no outro, né? De 20 pixels. Aí, agora sim. Agora já ficou melhor, né? E, enfim, aí vocês vão arrumando do jeito que você quiser, certo? Antes de finalizar o vídeo, só tem mais um pequeno detalhe, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha o que acontece quando eu vou criando muitos cards. Olha o problema que isso vai dar. Criei mais um. Isso. Criei outro. Beleza. Por que tá ficando junto? Oxe, oxe, oxe. Acabei de colocar a margem. Ué. Acabei de colocar a margem right. O que tá ficando junto? Ah, tá. É porque eu tava clicando no voltar em vez de clicar aqui. Que estranho. Enfim. Ah, também eu falei mais uma coisa, só que na verdade eu vou fazer duas. A outra coisa que eu vou fazer é o seguinte: quando eu crio um card, quando essa função adicionar carro local storage acontecer, eu quero ser redirecionado para home. E eu tenho esse comando bem aqui.
Então, depois que eu adicionei um carro local storage, eu vou para home. Assim fica melhor ainda o nosso site. Tá, criei mais um, criei mais um, criei mais um e vou criando. Vou criando infinitamente. Criei mais um. Ó, aqui já deu para visualizar o problema. Essa barra lateral. Criei mais um. Olha lá, nunca vai parar. E vou criando. Criou. E vamos, vai criando. Isso daqui é um problema no nosso Flexbox. A maneira que está organizado o nosso cards container, que é onde está todas essas divs, ela está em linha e é isso, está ficando em linha. Só que quando a gente chega nessa borda ou no limite do cards container, que é mais ou menos, deixa eu colocar uma cor melhor, nosso cards container. Ó, aqui ó, o limite dele está por aqui. Então ó, ele já está estourando o limite da própria section e estourando os limites do site, né? Então, quando isso aqui acontecer, eu quero pular para a linha de baixo, tá? E o comando que faz isso, que eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Eu só vou corrigir esse problema de forma bem rápida. Em vez de você colocar flex direction, você vai colocar flex wrap, ok? Salvou, o resto pode deixar do mesmo jeito. E agora, se eu atualizar, deixa eu criar mais um. É? Eu não salvei? Ah, é flex direction, é flex wrap e aqui é wrap também, eu acho. Ah, aí. Agora sim. Vou adicionar mais 3 para ver se ele vai cair para cá, esse novo card. Mais um, mais 2. E agora ele tem que vir aqui. Beleza, beleza. E agora reparem num novo problema. Esses cards estão ficando grudados, só que na parte de baixo. Ou na parte de cima, tanto faz. E para arrumar isso é bem simples, só vir no próprio card, coloca margem no bottom ou top, vou colocar top, margem top de 20 pixels. Salvou. Tá aí, ó. Agora sim a gente tem nossos cards do jeito que a gente criou e funcionando perfeitamente, tá? Esse vai ser o vídeo de hoje, gente. Eu acho que ficou um pouco longo, deixa eu ver aqui. Meu Deus, aqui tá com 1 hora, mas eu ainda vou editar algumas coisas. Obviamente, a minha tela home não tá bonita, né? A ideia é que seus cards fiquem bonitos, que tenha uma header aqui, enfim, que siga todo aquele protótipo no Figma que eu já falei para vocês. Não tem nenhum footer, né? Em vez de eu ir para a tela home com um botão, eu estou indo com um A, e esse aqui não é o ideal, tá? A ideia é que seja um botão, ó, que nem está aqui nessa tela. A única coisa que não vai ter no projeto de vocês é essa barra de pesquisa, mas o resto tem que estar bem semelhante com esse protótipo, beleza? E as outras telas também, né? Que por enquanto são essas duas, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Não foi muito fácil fazer esse vídeo, tá? Teve muitas coisinhas chatas de explicar, mas é isso, gente. Muito obrigado.